Bom dia, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo. Hoje, exatamente 18 de agosto de 2020, 12 horas, hora de almoço, né? Agora de comer. E gravando o vídeo de número 202, os amigos de Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo. O último daquela safra, né, que Jesus separou para si. Os 12, ele entrou como se considerando um abortivo, como quem não tinha nem esperança nem para ser salvo, não é? Mas o Senhor deu uma tarefa árdua para ele, tarefa pesada, braba, né? Não deu igreja para dirigir, mas em compensação deu as várias igrejas para administrar, que é o que nós chamamos de ministério, né? Aquele que preside, o pastor presidente, aquele que preside ministério, preside grupo de igrejas, era assim Paulo. Questão conceitual, não precisa ficar preocupado com essa questão de presidente, deixar de ser presidente. Bem, vamos lá. A melhor coisa que existe é a gente ter amigos. Amigos não se acha na gôndola do supermercado, amigos não se encontram na rua. Às vezes, casualmente, pode até acontecer de um outro encontro. Mas quando se trata das coisas de Deus, amigo é aquela cria, né? Aquela pessoa que está do nosso lado, que é sincero, que é fiel, que não bajula, não vive bajulando, sabe, dando tapinha nas costas e dedurando um, dedurando o outro, porque tem pessoas que são assim, né? Eles querem conquistar a amizade do pastor, fazendo deduragem dos seus companheiros, e julgando um e outro. Não, é aquele que é sincero. Quando vê coisa errada, ele não vai contar para terceiros, ele vai atrás do errado e procura, com bom conselho, corrigir os caminhos. E o texto que eu estava lendo para refletir nesse momento, exatamente a carta de Paulo aos Colossenses, e no seu capítulo de número 4, versículo de número 7 em diante, quando Paulo envia Tíquico e Onésimo a Colossos, a igreja que era naturalmente presidida por Epáfras, lá no capítulo 1 a referência, que é quem dava informações sobre a igreja para o apóstolo, e entre esses aqui o Tíquico, né, o Onésimo, né, aquele que ele encontrou nas suas prisões, e né, nos transporta para a carta que ele escreveu a Filemão, falando de Onésimo, que era lá um escravo antigamente, depois se converteu. Disse Paulo que seria muito útil para ele. Talvez o Filemão tenha dito: olha, Paulo, se você gosta do Onésimo, fica com ele. Pois Paulo o enviou à igreja de Colossos. Muito bem. Então ele vem falando: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, nos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aí ele cita Aristarco, que estava preso com ele, sofrendo as mesmas prisões, manda a saudação de Barnabé ou de Marcos para a igreja, que é sobrinho de Barnabé, e acerca do qual ele já tinha dado mandamento que se fosse até lá que a igreja recebesse com muito carinho, não é? Pois era um companheiro de Paulo. E também um tal de Jesus chamado o Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. E saúda também Lucas, e ao lado de Lucas, Demas, não é? O médico amado, e Demas. O Demas parece ser, pelo menos nos transporta para a carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo de número 4,
e o versículo de número 14, que Paulo diz, fazendo referência a ele: Demas me abandonou, amando o presente século. Como Alexandre, o latueiro, Demas está no capítulo 4, verso 10, Demas, capítulo 4, verso 14 de 2 Timóteo, Alexandre, o latueiro, esse, então, causou-me muitos males. E assim, e tem muitos outros, não é? Em que ele cita na sua carta, ele saúda aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa, a igreja que está na casa dela, e muitos outros. Paulo tinha uma relação de bons amigos. Eu escrevi alguns aqui, né? Além de Lucas, Marcos, Tíquico, Priscila, Áquila, Carpo, Onesífero, com toda a casa dele. Tinha muita gente boa. É impossível fazer obra do Senhor se não tivermos amigos confiáveis do nosso lado. Dirigi igreja por muitos anos. Tive muitos obreiros, muitos companheiros no púlpito da igreja e fora do púlpito também, que assessoravam o trabalho ministerial que exercíamos em cada uma dessas igrejas. Hoje me lembro de todos eles e não posso negar que a maioria é com boas lembranças. A maioria, sim, com boas lembranças. As más lembranças, deixa quieto, nem mexe no assunto, tá certo? Mas são pessoas que, na sua ausência, na ausência do pastor, são aqueles que estão ali no convívio com a igreja, que estão estimulando a fé, que estão, contribuindo para o crescimento do rebanho, ensinando dentro da mesma linha de doutrina, de pensamento do pastor. Eu tenho uma experiência de muitos anos, mais de 50 anos atrás, ocorrido isso, de alguém que substituiu o pastor da igreja que estava viajando. E ele fez coisas, eu era muito jovem na época, né? Ele fez coisas que eu estranhava, porque tudo era exatamente ao contrário daquelas orientações que o pastor, com que o pastor conduzia a igreja sob sua responsabilidade. O que é que significa isto? Se o pastor da igreja está viajando, ou saiu de férias, foi fazer uma viagem de interesse da igreja ou particular, não importa, é normal que o pastor, vez por outra, ele se ausente da igreja, mas aqueles que ficam na igreja não pode ficar inventando coisas novas. Ele pensa assim e vai por aquele caminho. Ele não pode ficar pensando do jeito que ele quer, do jeito que ele acha, entenderam? Não pode ser assim. Ele tem que agir de maneira natural, também não precisa imitar, gestos, bocas, né? Maneirismos, estilos. Não precisa se preocupar com isso. Ele tem que ter personalidade, ele tem que ser ele mesmo, porque a graça de Deus é dada para cada um para o que for útil. Está lá na carta aos Coríntios, os dons são dados a cada um para o que for útil. E os dons ministeriais da mesma forma. Cada um tem a sua personalidade, a sua característica. Não obstante, a gente sabe que há muita convivência com o pastor, às vezes faz a boca torta. É a questão do cachimbo, né? Porque a gente acaba pegando trejeitos e não há muito como esconder, mas que sejam sutis, pelo menos. Né? Que alguém diga assim, olha, fulano está exatamente a cópia de Beltrano. Não precisa ser isso. Pode ser apenas, a semelhança, aquela semelhança sutil, aquela semelhança em que se perceba, que se transmita segurança, tranquilidade para a igreja. Olha, o pastor está ausente, mas estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor, ensinando a palavra do Senhor com dignidade, mas nunca fazendo diferente para mostrar que você é melhor do que o pastor. Se o pastor não estivesse na igreja, estaria você no lugar deles, a igreja estaria muito melhor. E não é verdade. Porque uma coisa eu digo para você, por mais simplicidade que tenha um obreiro, se ele foi colocado ali pelo ministério, e alguns podem falar, às vezes é pelo ministério, mas não é por Deus. E por que não é por Deus? Deus confirma todas as coisas. A gente vai lá para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê, ali Deus agia diretamente, diferente de hoje, né? Através da igreja, mas também queremos nos lembrar, a gente vai lá para Atos, a gente verifica que em muitas ocasiões Deus interferiu
para que as coisas fossem conduzidas da maneira como o Espírito do Senhor dava a direção para aqueles pastores, né? A igreja que estava, por exemplo, onde Paulo estava lá se congregando, não me fugiu agora, não tem problema, logo eu lembro, né? Está lá pelo capítulo 13 de Atos, ou 14, mas Paulo estava lá com os demais apóstolos, aprendendo a palavra do Senhor, e havia naquela igreja profetas e doutores, e havia muita gente boa, mas quem falou foi o Espírito Santo. Separe-me Barnabé e a Saulo para a obra, Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, queridos, quando nós entendemos a vontade de Deus, a gente aprende a respeitar, até porque, por uma razão simples, um dia estaremos na frente de um trabalho, e se nós formos infiéis com aqueles companheiros que nos ajudaram tanto, que nos deram a mão, que nos conduziram, né? A igreja que estava em Antioquia, não é? A igreja estava em Antioquia. E, de certa forma, quando nós temos que saber que se formos fiéis com o nosso pastor, com aquele que preside sobre nós, certamente Deus nos honrará também da mesma maneira. Deus nos honrará, entenderam? Então tem que ser fiel, tem que ser companheiro. Não vai querer causar males, nem querer mostrar para a igreja que você é mais poderoso, que você é mais, sabe, competente, mais capaz. Não ponha isso na cabeça, ninguém ponha isso na cabeça, porque, na verdade, só tem um que é competente, que é absoluto, é exatamente o Senhor. É Ele quem nos conduz pelo melhor caminho. E não há, por mais que você faça cursos, teologia, faculdade, filosofia, psicologia, sei mais o que, você não será um excelente pastor se você não tiver essa chamada de Deus e você não ter uma vida honrada lá atrás, uma vida brilhante, que as pessoas olhem para você e digam, realmente, esse é um servo de Deus, né? Está lá no capítulo 13 de Atos, eu estava me referindo, né? Na igreja que estava em Antioquia da Psídia, não é? Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, e a sua primeira viagem missionária. Então, queridos, seja amigo sincero. Eu tive muitos companheiros que nem no púlpito sentavam, mas em compensação estavam sempre, sabe, caminhando, transitando, circulando no meio da igreja, com conselhos bons para os membros da igreja. Quer dizer, se alguma coisa, e às vezes é normal que uma pessoa às vezes se aborreça com o pastor, ou se sinta rejeitado pelo pastor, pode acontecer, porque o membro da igreja sendo um só, o pastor não tem olhos só para um só, tem olhos para vários, para muita gente. Quanto maior a igreja, maior a dificuldade para personalizar o atendimento que o pastor deve dar, a atenção que deva dar a este ou aquele membro. Mas aí vem os diáconos, entra as nossas queridas irmãs, se quiserem chamar de diaconisa também, pelo trabalho, por aquilo que realizam, não por título, porque nem por diácono, nem coisa alguma. É pela chamada, pela confiança, pela fidelidade que temos que ter com o nosso companheiro. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, sejamos produtivos na obra do Senhor e façamos somente aquilo que é de bom. Não compartilhe com aqueles que só pensam o mal daquele que Deus colocou na frente do trabalho. Se ele for infiel, certamente Deus tratará com o infiel. Grande abraço, beijo a todos.